Bem-vindos de volta ao meu canal, pessoal. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar desse livro aqui, que eu demorei muito tempo para ler, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, que é da mesma geração do que o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, chegou a ganhar uma medalha lá de maior honra sobre livros infantis, que é a Carnegie Medal. E assim, pessoal, esse livro aqui eu tenho uma história bastante interessante, né? A edição que eu tenho aqui é uma edição de 2011. Coincidentemente foi uma que eu ganhei no meu aniversário. Acho que o primeiro livro assim que eu ganhei de aniversário do meu tio Everaldo. Obrigado, tio velho. E assim, eu demorei na data de hoje aqui mais ou menos uns 10 anos para terminar de ler esse livro. Sim, pessoal, 10 anos. Eu nunca começo outro livro porque eu tô empacado nesse. E finalmente, no dia de ontem, 11 de junho de 2021, eu terminei. Terminei porque era ruim, eu demorei esse tempo todo. Talvez sim, talvez não. Eu não sou um leitor assíduo, né, como alguns possam ser, mas eu posso falar que eu ligo meu ritmo. Talvez por maturidade, ter outras coisas para fazer, né, cabeça de menino, sabe como é que é. E eu começava a ler, aí às vezes eu perdi interesse, lia um, lia dois, depois parava, voltava do início porque eu não lembrava mais a parte da história, aí ficava um ano jogado na prateleira, depois pegava de novo, lia rapidamente, dormia, viajava no tempo, né? Quando a gente é mais novo, 12, 13 anos, eu não conseguia ficar muito tempo lendo, tenho que confessar isso para vocês. Eu lia, passava 2 horas lendo, e no final das contas não lembrava de nada, porque não conseguia manter o foco na leitura. Eu tenho uma faculdade, né, que é meio longe da minha casa, e assim, eu levava esse livro para poder ler na viagem, né, 24 horas, a viagem eu não conseguia ler. Eu lia, conseguia adiantar bastante, acho que 2 crônicas, né, dele, depois eu parava, não conseguia ler de novo, ficava a viagem olhando pra paisagem. Sabe como é que é a viagem de 24 horas, né, pessoal? Você tem tempo pra fazer tudo. Enfim, essa foi a minha experiência, né? 10 anos para ler o livro, mas terminei. Agora eu posso ir para. Posso falar que eu sou um adulto, né? Terminei o primeiro livro de 700 páginas. Nesse meu tempo, para não falar que eu sou um idiota, né? Eu li alguns livros, assim, for fun. Além dele, né? Eu consegui ler Admirável Mundo Novo, uma leitura mais simples, né? 200, 300 páginas, eu acho. Versão de bolso, um livro, uma edição assim muito bonitinha que eu tenho aqui. Sobre essa edição do A Crônica de Nárnia, ela tem a ilustração aqui do leão na capa, né? Muito linda, acho que esse é um dos livros mais bonitos que eu já vi. Ele não envelheceu tão bem quanto eu gostaria, né? Ele novo, ele é assim, uma coisa de se encher os olhos. Mas essa capa, depois de terminar o livro assim, ainda você olha para ela, você meio que fica emocionado, né? Essa foi minha expressão nas últimas páginas desse livro, assim, que é algo assustador. Eu sei que eu nunca terminei uma coisa na minha vida, sabe, pessoal? Aquele sentimento de que você precisa terminar algo, mas você sente que não vai conseguir. Não que você não vai conseguir, mas que talvez você não tenha interesse em terminar. Esse era o meu sentimento com as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, né, como o nome já diz, são um conjunto de várias crônicas, 7 para ser mais preciso. E assim, desses 7 livros tem uns melhores, outros piores, uns mais chatos, uns mais complexos. Eles não foram lançados em ordem cronológica, mas eles foram organizados de forma cronológica aqui, né, para como livro infantil, né, para seguir uma sequência. Eu tenho meus favoritos, né? Eu vou citar aqui as 7 crônicas. Começa com o sobrinho do mago, depois vem aquele infame, né? O famoso. Infame não, né? O famoso O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que a Disney adaptou, né? É o mais famoso de todos. Depois O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Caspian, também adaptado em filme. A Viagem do Peregrino da Alvorada, também foi. A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Rapidamente, pessoal, vou passar aqui os meus favoritos, né? Eu acho que meu favorito, assim, sem sombra de dúvidas, que mais me diverti, foi O Cavalo e Seu Menino, que é bem diferente de todas as outras histórias. Depois A Última Batalha, essa aqui eu me emocionei bastante, sabe? Eu acho que eu consegui pegar bastante coisa no mundo de hoje, sabe? Me identifiquei bastante. Empatado com ele o Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa. E eu acho que no mesmo nível tá esse aqui, ó. Príncipe Caspian, Viagem do Peregrino e A Cadeira de Prata. O Sobrinho do Mago também acho que é a mesma coisa, sabe? São legais, mas podem ser meio chatos. Acho que o Sobrinho do Mago tá um pouquinho acima desses outros 4, porque ele é o início, né? E o início ele tem aquela desvantagem de ter que explicar o mundo.
Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui falando minha experiência, né? Esse Sobrinho do Mago ali na minha viagem de conquista para Recife. É o início de tudo. Se você já assistiu os filmes, esse Sobrinho do Mago não conta a história dos quatro irmãos, né? Conta a história de um tio deles, Lord Diggory e sua tia Polly. Quando Aslan, descrito nesse livro como o grande, nobre, imponente, assustador, caloroso Aslan, que no mundo de hoje, como no final da viagem do Peregrino da Alvorada, tem outro nome, nosso mundo, né? Ele é o Leão. A história do Sobrinho do Mago é até bem mais madura do que eu pensei que fosse. Que é um embate entre o Sobrinho do Mago, apoiados por Aslan, né? E a ganância do capitalismo do tio deles, né? Queria explorar essa terra para vender, criar fábricas, buscar riquezas. Foi um livro legal, tem suas partes assim que eu não vou poder lembrar agora de cabeça, mas tem suas partes assim que dá para pensar um pouquinho, dá para refletir, dá pra pegar um pouco para sua vida pessoal. Todo esse livro, na verdade, né? Sempre tem uma coisinha assim que você pode levar para o seu lado pessoal e refletir um pouco. Depois o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? Bastante divertido, dá uma quebra bastante comparado com o Sobrinho do Mago, porque tem muita ação, né? O Sobrinho do Mago é um pouco mais parado. Acho que esse livro foi feito até depois. E assim, né? É uma boa história, não vou negar não. Divertido do começo ao fim. Dramática, né? Excelente. Tem aquele odioso de mundo, que pode ser considerado como personagem principal, né? A Susana, que nos outros livros não aparece. Pedro e a Lucy. E muitos personagens extremamente carismáticos, né? Seja pelo Túminus, eu esqueci o nome da criatura que dá para agora, mas é humano com corpo de bode. Também temos o casal de castores e a feiticeira branca, né? Aquela batalha épica, uma das maiores batalhas assim que eu já li. Eu não li muitas, né? Mas tem seu final fantástico. Passando para minha história favorita aqui de todos os livros, O Cavalo e Seu Menino. Esse aí é uma parte que se dá fora de Nárnia, no mundo onde ele expande o mundo, pessoal. Aqui ele deixa bem claro que Nárnia é só uma pequena terra na Grande Nárnia. E essa outra grande terra, ela é meio que baseada na cultura islâmica, né, no Mediterrâneo, aquelas histórias lá, onde o nosso personagem principal, né, o Corin, ele ele é um narniano que foi criado em Tachaban. Tachaban seria a Bagdá, a Jerusalém da época, não sei, algo assim, desse nível. E ele percebe que ele sai de lá fugido e tenta voltar para sua terra natal. E é acompanhado dele uma princesa que teve o casamento arranjado do reino de Tachaban, né? Dos Calormanianos. Acompanha ele no meio dessa jornada. Nessa viagem, cada um tem o seu próprio cavalo falante, né? Que não deveriam estar fora de Nárnia, porque todos os cavalos fora de Nárnia são burros, por assim dizer, né? Eles não tiveram o dom do primeiro livro de começar a falar. E assim, esses cavalos, seja o Bri, o cavalo de guerra, nobre, extremamente orgulhoso, e a Ruim, a cavalo extremamente sensata e ácida da personagem da princesa, né? Essa eu me diverti do começo ao fim, eu dormia pensando na história, porque foi realmente sensacional. Acho que se eu fosse pegar para ler daqui a um tempo esse livro, com certeza seria essa, O Cavalo e Seu Menino. Até porque é uma história que não é longa, entendeu? Termina rapidamente, mas eu me diverti a cada segundo dessa história. Acho que as partes assim que eu mais me apego são do diálogo entre o Bri e a Ruim. Eles são tão distantes, né? O Bri é um cara assim extremamente nobre e orgulhoso, mas a Ruim não tão orgulhosa, mas extremamente sábia. Tem uma frase aqui, eu vou até procurar para vocês, que mexeu bastante comigo na época, uma frase da Ruim. Deixa eu procurar aqui, eu até deixei aqui no meu WhatsApp. Tá aqui, ó, pessoal. A Ruim falou isso para a princesa, né? Quando ela estava passando por um momento de dificuldade.
Ela estava contemplando a morte, a vida dela na corte, né? Com um casamento forçado com um senhor muito mais velho que ela, que não tinha nada a ver. E alguém disse bem assim: não se destrua, pois, se viver, ainda poderá alcançar o famoso destino, mas os mortos são iguais a todos os mortos. E assim, pessoal, é uma coisa que você pode pegar para um lado mais leve, né? E algo mais ao pé da letra, como imaginei. E foi algo que mexeu muito comigo, fez eu meio que mudar de mentalidade sobre algumas coisas, sabe? Acho que essa frase quer dizer manter esperança, que um dia as coisas vão melhorar, ou possam melhorar, né? As coisas só não vão melhorar se você decide buscar uma mudança. Passando agora, né, vou falar sobre Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino como se fosse um só. Eu não curti muito Príncipe Caspian, não achei tão legal. Eu terminei mais por obrigação mesmo. A Viagem do Peregrino da Alvorada foi um pouco melhor. Esse Príncipe Caspian, ele ainda contém os personagens clássicos, né? Mas assim, totalmente esquecível. Eu não lembro muito o que aconteceu nesse livro, não. Só que Caspian conseguiu lutar contra o golpe de estado que ele sofreu, né? Do tio dele, malvado. A Viagem do Peregrino é um pouco mais bonita, né? Mais romântica, apresentando um novo personagem, o Eustáquio, primo do Edmundo e da Lúcia, né? Por falar em Edmundo e Lúcia, que evolução que o Edmundo teve, viu? Desde do Cavalo Feminino, o Príncipe Caspian, o Edmundo passou de ser um personagem detestável e ridículo para dos principais reis, articuladores e um dos personagens mais bem vistos por mim, sabe? No final da história, eu gostei bastante do Edmundo. A Lucy não tem o que falar, né? Sempre um amorzinho de pessoa. E o Eustáquio era o que Edmundo foi no Leão, a Feiticeiro Guarda-Roupa. Ele passa por uma aprovação e meio que muda a sua postura, o que eu achei bastante legal. A viagem do Peregrino da Alvorada, que seria o barco deles, foram bem interessantes. Me diverti até. No final, eu achei a conclusão bem interessante. Quando o Caspian ele queria um objetivo pessoal, né, mesmo, ir até o fim do mundo com seus colegas para ter essa aventura para contar. O velho ideal do aventureiro, né? Mas ele tinha pessoas dependendo dele. Aí ele teve que fazer a escolha de voltar e sacrificar essa parte dele, né? Temos também o ratinho Hip Chip. Muito simpático, né? Eu acho que uns gostaram mais dele do que eu. Ele é um dos assim, personagens marcos de Narnia. Achei legal, mas nada mais que isso. Sou um cara meio amargo pra essas coisas, eu achei ele meio. É que hoje em dia a gente já vê, com certeza já viu vários personagens parecidos com ele, né? Um cara assim mais nervoso, mais agitado, um estereótipo assim de cavaleiro. E eu lendo isso mais velho, acho que perdeu um pouco desse ânimo, né? Acho que se você lesse em 1800, 1900, começo em 1900 quando esse livro foi lançado, e a história seria outra, né? E a Cadeira de Prata, já não temos mais os personagens clássicos, né? Seja Lúcia, o Edmundo, Pedro e a Susana. Agora temos novos personagens, a Jill e o Eustáquio. A Jill é uma colega de Eustáquio do colégio. E Aslan chama ela para, junto com o Eustáquio, resgatar um príncipe perdido. Essa história foi legalzinha, nada demais. Não tem muito o que falar não sobre a Cadeira de Prata. A Última Batalha foi assim do livro que mais me marcou do começo ao fim. Eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive, sabe? Esse século da ciência, né? O pessoal passa a ser mais cético e não acredita muito não vou falar no fantástico, né? Mas não tem muita fé. O Aslan diz umas coisas interessantes no final desse livro. Alguns preferem sofrer a crer. E entre outras coisas, né? Outra coisa que marcou muito foi quando o Emmet, que seria o filho do Rashid Takaan, quando ele anseia, né, por conhecer Tashi. Tashi seria o deus alternativo, né? Deles lá do Império Calormano. E a vida dele toda é baseada em Tashi. Ao contrário dos outros Calormanos, esse era um Calormano nobre que o próprio pessoal do círculo de Dio e de Eustáquio gostou bastante de como ele se portava, como ele agia, a nobreza dele, a elegância dele. E Aslan falou: meu filho, todo o bem que você fez em nome do outro ser, eu considero como feito em meu nome.
E todo o mal que fazem em meu nome eu considero como feito a outra entidade. E assim, pessoal, que realmente eu acho que falta nas pessoas no mundo de hoje, sabe? As pessoas se fazem de besta, ou são bestas, que eu acho que não, acho que é só malícia mesmo, para algumas coisas assim, porque em alguns outros livros aí, né, quem escrevem são homens, não entidades sagradas como além da nossa compreensão. E Aslan meio que é a personificação disso, né, do nosso Deus. E ele fala um pouquinho da morte também, né, todas as coisas têm fim, quando as trombetas tocam. E que o mundo que nós vivemos, pessoal, assim como o tio Diggory fala, né? Está tudo em Platão, tudo em Platão. Nós estamos vendo uma cópia imperfeita do mundo. O mundo verdadeiro está depois desse, onde nós só poderemos ver todos os nossos entes queridos, os nossos mundo mais vivo que todos, para ser realmente real. Assim, uma coisa que algumas pessoas não acreditam, mas eu tenho no fundo do meu coração que é para isso que nós vivemos, né? Tô aqui já passando um tempinho, é que essa última batalha foi realmente assim, algo que me pegou. É sobre os falsos profetas, né? Falsos deuses. E fala sobre isso, pessoal. Tenham fé, entendeu? Porque e buscam viver uma vida nobre, uma vida digna e amem as pessoas próximas a vocês. Nárnia, por bem ou por mal, né? Acabou me tocando muito. Principalmente a última parte da grande batalha, não vou falar pra vocês, mas eu fiquei assim realmente perplexo. Eu não queria que fosse, né? Mas eu acho que foi um final justo e único. Eu me senti realmente da idade correta para entender. Esse é um livro para criança, né? Mas eu não considero, né? Acho que pelo meu nível, talvez não satisfatório para ver isso. E esse foi o meu relato das Crônicas de Nárnia, pessoal. Se puderem, leiam. Tem coisa boa para se tirar daqui. E é um livro que eu vou usar para minha vida toda. 10 anos da minha vida se passaram, mas eu finalmente terminei. E é isso, pessoal. Eu acho que esse episódio de insoniedade sobre livros, talvez tenha mais alguns, né? Não muitos, porque eu não sou um grande leitor. Mas assim que possível, sempre que eu achar válido, eu vou estar compartilhando com vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu não queria fazer o roteiro para esse vídeo porque ia gastar muito tempo, talvez não lembrar de todas as coisas. Eu acho que fica mais natural assim você conversar do fundo do coração mesmo, né? Tô meio perdido aqui agora. Tava concentrado. Mas é isso, pessoal. Se vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar sobre a experiência de vocês da leitura de Nárnia, como vocês preferem os vídeos, fique à vontade aí. Mais uma vez estou usando esse espaço aqui que a internet nos deu em 2021, poder compartilhar um pouquinho do que eu penso, como eu ajo. Minha forma de agir, né, como eu agi errado. Eu tentei me concentrar, me atentar um pouquinho mais nas minhas palavras. Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo de hoje não seja tão cansativo, idiota, né? Tem aquele negócio, a gente sempre acha quando tá falando alguma coisa inteligente que nós somos inteligentes. Eu acho que não é o caso quando se fala da minha pessoa, né? Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Beijo.